Presente. Gilmar Lavorato, presente. Fernando Pepes. Elvésio Badaró. Passa o telefone do Rafael Haddad. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Ranucci. Rafael Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Secretário, faça a leitura da ata 35/2018. Peço dispensa. O vereador Johnny está pedindo dispensa da ata. Os vereadores faz como estão ou se levante. Aprovado a ata aí. Uso da tribuna tem? Não tem uso da tribuna. Expediente não tem também? Expediente não tem. Agora vamos pegar o expediente. Pequeno expediente agora. Pequeno expediente, Rafael Sampaio. Vereador Rafael Sampaio. O procurador não vai vir? Ou... Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. População aqui presente. Não está ligado? Ouvintes da Rádio Cornélio. O que nos traz hoje aqui na tribuna, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, a discussão, eu acho que hoje é a discussão mais importante da sessão, e a gente já quer começar a antecipar o debate, já lançando as ideias para que a gente vá formando uma opinião a respeito da questão da autarquização, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Educação. Conversando com várias pessoas hoje a respeito da questão da autarquização, a princípio muitos se colocam favoráveis à situação por entender que isso acaba gerando uma descentralização da administração com relação a essas duas secretarias e daria um pouco mais de agilidade para alguns procedimentos, tanto na área de licitação, contabilidade, essas questões. No entanto, essas mesmas pessoas com quem a gente conversava faziam ponderações que a gente tem que levar em consideração, e uma das principais ponderações que as pessoas colocavam era a seguinte: será que o município de Cornélio Procópio tem capacidade financeira para manter mais duas autarquias? Por quê? Porque, queira ou não queira, a criação de mais duas autarquias, uma autarquia de saúde e uma autarquia de educação, vai ter que gerar um quadro administrativo para essas duas autarquias. Elas vão ter que ter procurador jurídico próprio, contadores próprios, setor de licitação próprio, e isso acaba, queira ou não queira, encarecendo ainda mais esses serviços, gerando uma maior despesa. E a preocupação que recai sobre os nossos ombros é se o município vai ter capacidade financeira para manter essa questão dessas autarquias. E acho que é isso que a gente tem que começar a ponderar, a discutir, a pensar, para que nós tomemos a melhor decisão, porque a gente tem visto em algumas cidades que foram criadas autarquias, mas hoje mesmo conversando com a conselheira da saúde, a Ana, e ela mesma nos informou que, por exemplo, Londrina está voltando atrás nessa decisão, é uma autarquia e está voltando novamente a ser secretaria. Em saúde ou educação? Acho que é da saúde, pelo que ela falou. Isso, falta de informação dela. Minha não, é profissional na área de saúde lá hoje, eles elogiam a autarquia de saúde. Eu acho que é educação, então. Eu não sei. Ela me falou que eu não tenho essa informação. Quem me passou foi a Ana. Conversamos com questões em Apucarana, ligamos em Apucarana para conversar com o pessoal. Eles até informaram que lá funciona como uma autarquia, que lá funciona relativamente bem, mas
pelo que a gente não tem dados suficientes para saber se a saúde, educação lá melhorou ou não em relação ao que era antes. De qualquer forma, uma das questões que estão sendo levantadas, principalmente para fundamentar esse pedido de autarquização, é a questão da isenção do recolhimento do INSS da parte patronal. Veja, se for para criar a autarquia e ver se ela vai realmente funcionar, é óbvio que a gente aí está levando o debate para um patamar que é o patamar que se espera. Agora, o que me deixa preocupado é o que a gente conversou com algumas pessoas na prefeitura, de que isto estaria sendo implantado apenas para justificar essa ação. Ou seja, estão, na verdade, querendo criar essa autarquia para criar uma chincana jurídica no sentido de se tentar fazer com que deixe de se recolher o INSS patronal. Com relação a isso, ainda não existe nenhuma decisão definitiva tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, conversei com outras pessoas, parece que isso está virando uma febre aqui no Paraná, várias cidades estão querendo fazer isso, no sentido de entrar com essa ação e tentar deixar de pagar o INSS patronal. É óbvio que isso vai desembocar em várias ações e, provavelmente, quem vai dar a palavra final sobre isso vai ser o Supremo Tribunal Federal, porque é uma questão constitucional. E isso daí vai vir, provavelmente, uma decisão que vai demorar, porque vai chegar várias ações, e lá na frente o Supremo Tribunal Federal vai dar uma decisão de caráter geral que vai servir para todas as cidades. Mas veja, essa decisão é uma decisão futura, que a gente ainda não tem noção do que vai ser, e a gente fica um pouco temeroso, por quê? Porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, muito embora seja um órgão do judiciário, na maioria das vezes as suas decisões são pautadas em questões políticas, econômicas. E o que vai chegar lá na frente? Vai chegar inúmeras ações para que municípios deixem de recolher INSS da parte patronal em áreas de educação e saúde. Agora você imagina a quantidade de municípios entrando com essa ação. A quantidade de INSS que vai deixar de ser recolhido. Qual será que vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido? Mais um minuto. Eu continuo depois no grande expediente, que daí a gente esmiuça melhor a coisa. Muito obrigado. Próximo, senhor secretário. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente é aquela que acompanha a transmissão da sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara. Eu vou abordar essa questão da autarquia na hora da discussão do projeto. Antes disso, vou abordar 2 requerimentos que nós estamos apresentando hoje. O primeiro deles com relação à convocação ou convite para um representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Nós participamos lá no início de algumas reuniões quando foi criado, envolve segmentos importantes da sociedade. Foi criada, inclusive, aquela entidade, vereador Rafael, lá que funciona em Maringá, e também em Ponta Grossa, criada pelo Conselho o Conselho de Desenvolvimento, mas tem um tipo de auditoria lá dentro, que foi criado, Observatório Social. Falou-se muito aqui na criação do Conselho, falou-se na criação do Observatório, e pouco se ouviu falar depois do funcionamento disso. Quais são as ações do Conselho, quais são as ações do Observatório. E isso já vai mais de ano.
Então, como é um assunto fundamental, esse conselho é importante na vida da cidade, é fundamental que eles venham aqui para expor para a sociedade o que é que tem sido feito, a menos que tenham feito isso e eu não tenha tomado conhecimento, mas eu acho que a divulgação está pequena diante da importância desse conselho e do observatório. O outro requerimento atende, essa é uma questão que o doutor Ismar deve acompanhar. Foi anunciado aqui durante a administração a vinda de algumas empresas para Cornélio. Uma delas é uma farmácia de uma rede grande aí de farmácias. E quando vem uma rede grande, vem normalmente com preços menores e acaba monopolizando o mercado. E disseram, não sei se isso procede ou não, que uma dessas farmácias teria um faturamento hoje de R$900 mil na cidade, então sobe de uma, caiu dos outros, e a reclamação é que esses 900 mil estariam sendo drenados da economia de Cornélio e indo para a matriz. É um dinheiro que sai da cidade, em troca disso vem a geração de empregos, é evidente, mas aí chegaram a afirmar, vereador Jones, que gera emprego na farmácia nova e como as antigas param de vender, acaba gerando desemprego nas antigas. Como eu não tenho números, não sei se essas informações procedem ou não, um dos motivos da convocação do secretário de Indústria e Comércio para vir aqui é exatamente esse. O outro é com relação à doação de terrenos para empresários, que até agora não ficou claro se isso está sendo feito, se vai ser feito, se tem algum impedimento. Temos vários empresários querendo e esses procedimentos não estão bem claros na cabeça da população. E essa questão da farmácia, um taxista agora vindo aqui para a Câmara, ele viu uma postagem pequena que eu fiz e aí ele faz um outro questionamento. Beneficia, evidente, que os consumidores, porque se tem uma redução de preços aí para a população é interessante, mas ele faz um outro questionamento, que essa redução de preços também ela só ocorre na cidade por conta de preços no comércio de Cornélio fora da realidade. E citou o exemplo de uma troca de óleo que cobraram R$1.200 para fazer em Cornélio e ele encontrou o mesmo serviço em Londrina por R$600. Então, essas informações, esses questionamentos que tem, é bem importante que a gente tenha aqui o secretário para a gente conversar, porque nós já tivemos essa polêmica aqui quando daquela feira que foi realizada no Lar São Vicente, onde a população foi lá para comprar barato, e aí os comerciantes reagiram e acabou até com a aprovação de uma lei restringindo a realização dessas feiras, e eu abordei aqui naquela oportunidade que nós estávamos defendendo, na verdade, uma reserva de mercado, quando, na verdade, a gente tem que pensar também na população. Então, o convite para o secretário da Indústria e Comércio é para abordar essas duas situações. E também faço uma indicação, vereador Fernando. O centro de eventos está sendo provido de um sistema de prevenção contra incêndios, exigência do Corpo de Bombeiros. Uma obra cara, inclusive, que está sendo feita lá, de prevenção. Além do sistema de prevenção, tem um problema sério lá de cobertura. Dizem que é um problema sério. Por conta disso, bombeiros não liberam o centro de eventos para eventos onde envolvam uma quantidade boa de pessoas. E eu conversei com alguns engenheiros, eles acham que tem problema, mas está nessa fase de todo mundo achar que tem, mas não tem um laudo definitivo, uma decisão de que se tiver tem que trocar, tem que corrigir para devolver aquele espaço para a população da cidade. E aí eu, visualmente lá, como o engenheiro falou, que as tesouras de madeira, algumas poderiam estar comprometidas, e isso faz as telhas se afastarem em cima, e visualmente a gente dá uma olhada, realmente tem umas telhas afastadas, então há sim a possibilidade de que tenhamos problemas ali, e não é obra pequena, é obra de bom porte, porque é uma cobertura muito grande e muito extensa. Era isso, senhor presidente. Vereador Edmar Gomes. Passa. Vereador Ananias Neto. Passa. Tão grande. Grande expediente agora. Vereador Rafael Sampaio.
Pois bem, senhor. Continuando a questão aí da autarquia, e principalmente com relação à preocupação dessa ação que vai ser proposta. Uma das preocupações que está pairando sobre a cabeça da gente é o seguinte: o objetivo dessa ação, qual que é? Transformamos em autarquia, em razão da autarquia, entramos com uma ação na justiça para parar de pagar o INSS da parte patronal, o que geraria uma economia para o município. Qual que é a minha preocupação? Você entra com uma ação, obtém uma liminar, que é provável que aconteça. Uma liminar, para quem não sabe, é uma decisão provisória. Toma-se uma decisão provisória que você não precisa recolher o INSS patronal. E deixa-se de recolher. Vai se discutir essa ação, e essa ação, eu falo para você, vai demorar anos para ser discutida no judiciário. Vai passar por primeira instância, segunda instância, vai chegar em terceira instância, e nós não sabemos quando vai ser o resultado. E daí, digamos que no Supremo há uma reversão dessa decisão. O Supremo entende que não, que a cobrança é devida. E vai ter que se pagar desde o dia que deixou de se pagar. Imagine o impacto financeiro que isso vai causar em várias cidades que se aproveitarem dessa medida. Vai gerar um passivo para o INSS maior do que o passivo que nós já temos hoje. Isso com certeza. E hoje já é 30 e poucos milhões e anos pagando, né? Enquanto vai girar um débito desse. E é isso que nós temos que pensar. Primeiro, nós não podemos se basear na decisão da questão da autarquização apenas com base para justificar essa ação. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito mais séria, muito mais profunda, que visa mudar a estrutura de duas secretarias que são as principais secretarias do município: saúde e educação. Por isso que a gente tem que não se pautar apenas nessa questão do INSS, que é uma questão que eu já fico temerário. Até conversei já com o procurador, o doutor Tiago, a gente estava conversando com isso, eu até falei para o Tiago, Tiago, eu fico temerário com relação a essa liminar, porque se você obtém essa liminar, depois ela é cassada, e até a gente discutiu, falou, talvez a ideia fosse até de fazer depósito judicial, a diferença nós vamos depositando judicialmente, porque se perder lá na frente não sobra nenhuma dívida, se ganhar, reverte para o município, mas tudo isso é questões de se discutir. Isso, questão jurídica. Agora, a maior preocupação é, vamos criar essas autarquias, elas vão ser efetivamente implantadas, e se elas forem efetivamente implantadas, elas vão ter eficiência, vão melhorar a situação da saúde, vão melhorar a situação da educação, ou vai se gerar um custo maior para o município, que já anda mal das pernas, e isso vai refletir depois nessas questões. Porque aquela história, o orçamento da saúde é grande, mas é enxuto. O orçamento da educação é grande, mas já é enxuto. A gente já vê que não consegue fazer tudo que gostaria de fazer com esses dois orçamentos. E você, queira ou não queira, vai estar criando uma maior despesa em razão dessa nova questão administrativa. Até penso que esse é um debate muito mais profundo que deveria ser feito. Acho até que deveriam ter promovido audiências públicas, chamado entidades ligadas à educação, entidades ligadas à saúde, para participar desse debate, que é um debate extremamente importante e, além disso, trazer pessoas aqui que já vivenciaram isso, que poderiam esclarecer para nós, isso é bom, isso é ruim, isso é bom aqui, isso é ruim ali. Talvez fosse o momento da gente aprofundar esse debate, antes mesmo até de tomar uma decisão com relação a ele. Pois bem, continuando aqui no grande expediente, isso aí depois nós vamos voltar no debate da questão. Uma parte, fique à vontade, Rafael. Antes que você entre no outro assunto, eu vejo o seguinte,
tem que ser analisado o benefício que essa mudança vai trazer. Se você for simplesmente realizar uma mudança administrativa, você não vai trazer muito benefício. Se você for realizar, além da mudança administrativa, uma mudança de comportamento, de eficácia, de benefício para a população, é outra história, tá? E para a segunda questão, eu peço até desculpas pela minha ignorância, mas se eu paro de recolher o INSS patronal, como que esses funcionários vão se aposentar lá no futuro? Até eu tenho um parecer, hoje eu vi o parecer da Procuradoria do município, inúmeras jurisprudências já favoráveis de algumas ações. Jurisprudência, para quem não sabe, são decisões de outros tribunais, mas ainda não vimos a decisão, a palavra final do Supremo. Mas também vi pareceres contrários, tanto da Procuradoria, dos procuradores da República, que são responsáveis por fazer a defesa do INSS, como por outros juristas, que eles imaginam o seguinte: se isso acabar acontecendo e todas as cidades começarem a ganhar essas ações, a situação da Previdência já não é aquelas coisas, né? A situação vai piorar. Então, até com base nisso, muitos desses juristas acreditam que, se essa demanda chegar no Supremo, como o Supremo vai muito pela economia, o Supremo também não vai chegar a tomar uma decisão que vai prejudicar de vez a Previdência. Ele vai tomar uma decisão que, às vezes, é aquela história. Jurisprudência eu tenho para todos os sabores. Interpretação das normas, eu interpreto de acordo com a hermenêutica e tem várias interpretações que eu posso dar. Inclusive, o fundamento que eles usam para justificar que esse INSS pode ser cobrado da entidade é que esse INSS só não poderia ser cobrado de entidades assistenciais privadas e não entidades assistenciais públicas, que seria o caso das secretarias que se transformariam em autarquias. Tem hospitais, que são hospitais, por exemplo, que se tornam assistenciais, esses hospitais deixam de recolher esse INSS. Tem outras entidades que também filantrópicas que deixam de recolher esse INSS. Mas se você levantar isso em todos os municípios, imagina, vai ser um valor considerável que vai deixar de ser recolhido para a Previdência. É óbvio que para o município seria muito melhor deixar de recolher, porque isso sobraria para o município. E aí a Previdência teria que se entender depois com as pessoas que vão se aposentar. Mas uma preocupação que é bem efetiva é essa, doutor Ismar. Você obtém a liminar, deixa de pagar. Lá na frente você perde a ação e tem que recolher tudo de uma vez, aí a pancada é grande. Inclusive, quando eu já vi casos, inúmeros casos, quando a gente vai entrar com ações revisionais de contratos bancários, a primeira coisa que a gente pede é liminar para deixar de pagar aquilo que a gente entende que não é devido. Eu canso de falar para os meus clientes, a tua dívida é de 2.000 por mês, você vai começar a pagar 1.000, mas eu falo para eles, façam uma poupança desse dinheiro. Por quê? Porque se lá na frente você perder, você vai ter que pagar. Mas é aquela história, né? Dinheiro na mão é vendaval. Dificilmente alguém faz isso. Inclusive, hoje eu já falo para os caras, em vez de pedir para você não pagar, a gente vai pedir para depositar em juízo. Porque se lá na frente você perde, está pago. Se lá na frente você ganhar, esse dinheiro vai reverter e aí você vai receber um dinheiro considerável. Então, são questões que a gente tem que levar muito em consideração, porque o que a gente está vendo é isso. São, principalmente, escritórios de advocacia levantando essa tese no sentido, é uma ação, vamos entrar com a ação, vamos fazer com que isso... E eu já cansei de ver. A gente começa a entrar com ação, às vezes o negócio é líquido e certo, vai todo mundo ganhar. Chega uma decisão do Supremo, fala, não, está todo mundo errado, perde todo mundo. Já cansei de ver isso na Justiça. Vi com empréstimo compulsório, que era um negócio mais claro, empréstimo compulsório, tinha que ser devolvido. Estava todo mundo entrando na ação na Justiça para devolver. Não.
Não foi devolvido coisa nenhuma, perdeu. Vi com outras questões de impostos. E então a gente fica meio reticente se essa for a justificativa. O que a gente não espera é que essa seja a única justificativa para se transformar a secretaria em autarquia. O que eu acho até, vamos criar a autarquia, vai implantar ela mesmo, vai fazer ela funcionar. Se ela realmente tiver eficiência, pode ser que seja muito benéfico para o município, porque vai ter mais autonomia, vai ter mais agilidade, mas a preocupação que fica é aquela: o município vai ter capacidade financeira para gerir essas duas autarquias que vão ser criadas? Se não tiver, nós estamos com um problema. Concede uma parte, vereador. Ouvindo Vossa Excelência explanar sobre isso, vale recordar que um dos motivos que não houve reajuste aos servidores é a quantidade de passivos jurídicos que a prefeitura tem hoje, em torno de 4 milhões. Então, eu vejo que é um processo, essas duas propostas que estão sendo colocadas hoje aqui, elas demandam de muita discussão e conversa. Aliás, a arte da política é essa, é a discussão e a conversa. Porque se houver algum problema jurídico no futuro, e cada vez que a gente discute mais fica claro isso, porque essa proposta de autarquização de secretarias, o que me parece que se criou uma onda dos municípios aqui no estado do Paraná, ela pode ser revertida no momento em que o Supremo entender que isso vem prejudicar a arrecadação do INSS, porque a defesa do público, e quando você fala do bem público, ela sempre prevalece sobre qualquer outro tipo de interesse. Então, precisa ser realmente muito profundamente discutida essa questão do não pagamento. Nós temos aqui o caso, por exemplo, de quando foi criado a Previdência Municipal, no final da gestão do ex-prefeito Eduardo Trevisan, depois passou a administração do Márcio Pozzi, e depois o prefeito José Antônio Fonseca fez a negociação. Mas a dívida ficou de responsabilidade do José Antônio, não ficou de responsabilidade de quem não pagou. Durante anos eu ouvi discurso dizendo, olha, o município está inviável porque tem uma dívida lá que o ex-prefeito José Antônio, mas a dívida não era dele, era de duas administrações anteriores, tá? Que se pagou tanto o PIS, o PASEP, e que se pagou o Fundo de Garantia, e que se pagou o INSS. Então, eu vejo que é temerário, da forma que está sendo colocado esse projeto hoje em discussão, sem nós que tenhamos nos aprofundar muito mais dos riscos e da garantia. Porque o que acontece? Não será essa atual administração que vai viver a finalização dela. Será talvez daqui, quando vai para o Supremo, leva quantos anos? Né? Pode chegar até 10 anos. Até 10 anos. Então, é exatamente isso que eu acho que tem que se aprofundar nessa discussão. E veja, Fernando, você disse uma outra questão. Quando se deixou de recolher o INSS dos funcionários públicos, hoje, quando os funcionários públicos vão tentar se aposentar no INSS, é um UPA danado, porque falta documento, pede não sei o quê, tem que trazer o acordo, tem que ver se foi recolhido, se não foi. E eu já vi muita gente tendo que esperar meses até anos para ver se consegue se aposentar pelo INSS, mesmo tendo tempo suficiente mas de trabalho, essa situação, mas não teve um período o vereador, de contribuição. Rafael. É uma situação real hoje do município, que existe professores que não estão conseguindo a sua aposentadoria. Vereador Rafael, na questão da autarquia, a ex-vice-prefeita Aurora, ela tinha todo o projeto montado para autarquizar a saúde de Coronel Procópio. Quem não aceitou foi o ex-prefeito Fred. Eu acompanhei ela, tudo. Disse que era a melhor coisa para o Coronel Procópio era fazer autarquia na saúde. Conversei. Sabe, é uma puta uma profissional, Sim. sabe? É uma pessoa que entende saúde e montou o projeto de saúde e colocou. O prefeito Fred não quis, porque que a vice-prefeita tinha que ter autonomia dentro da saúde só. Sim. Ele só não quis por causa disso, só, para não dividir os poderes. Veja, Elim, a questão da autarquia, em termos teóricos, é uma questão que você vê causa descentralização, dinamismo, tudo mais.
se ela for realmente implantada. Agora, a questão é, pelo que nós ouvimos, inclusive durante as negociações do reajuste dos servidores, inclusive foi levantado até pela procuradora na época, lá nas discussões, não, que eles estariam fazendo isso para entrar com essa ação do INSS. Você está entendendo? Não seria o objetivo da implantação da autarquia, mas sim o objetivo de entrar com a ação para se deixar de recolher o INSS patronal. E daí você fica com essa outra preocupação. Criar autarquia, opa, tudo bem. Mas, e depois, vai deixar de recolher o INSS e a gente vai entrar nesse dilema jurídico, acho até, veja, entra com a ação, mas a minha preocupação é, ganha uma liminar e aí deixa de recolher, ou entra com a ação, não pede liminar, vai deixando, e lá na frente vai se definir. Essa é a preocupação dessa ação. Você está entendendo? Então, é isso que a gente está tentando debater para ver, não, ó, vai ser mesmo implantado, vai funcionar assim, vai funcionar assado, ou, não, vamos criar isso, mas depois nós não vamos implementar, vai ficar do jeito que está, com a própria estrutura da prefeitura, tendo que fazer a prestação de conta das autarquias, depois fazendo o jurídico e tudo mais. Eu vejo essa... Tanto quando eu vou falar aqui de autarquia, eu vou falar de educação e saúde, tá? Nas duas juntas. Nós temos 2 pontos distintos isso. Primeiro, é a criação de autarquia para ela se gerir própria, ela ter maior dinamismo, ela ser independente do município, do executivo municipal em termos, correto? Essa é uma área, gente, e todas as cidades hoje, você pega Londrina, e você citou a Ana, que ela disse na parte de saúde, né? Aqui, eu discordo dela, porque a minha irmã tem 22 anos de saúde em Londrina, ela passou quando ela era secretaria de saúde, hoje ela é funcionária da autarquia de saúde e é mil maravilhas para eles como funcionário público. E se lá já tem há muito tempo, ó, claro que as pessoas que estão entrando hoje estão entrando porque lá atrás viram que essas cidades estão colhendo frutos disso. Eu não vou entrar na parte jurídica, que você é jurista, nós conversamos com os advogados da prefeitura, conversamos até com o doutor Tiago, que é especialista nessa parte pública, ele nos explanou e muito bem sobre isso. Claro que cada advogado tem o seu parecer e sua maneira de defender. E ele nos garantiu que lá na frente, se ocorrer alguma coisa, nós podemos ficar tranquilos que isso não vai dar problema. Eles têm, cada um tem as suas, como você tem nas suas defesas, cada um tem a sua defesa jurídica. Quem sou eu para debater juridicamente com você? Não teria audácia nunca aqui de ficar discutindo sobre jurisprudência ou alguma coisa. O que nós temos aqui que entender é essa parte jurídica, isso compete depois aos advogados da prefeitura, não só aos advogados da prefeitura, e aonde também eles correram atrás para saber o que vem acontecendo nas cidades, como Apucarana e outras cidades, essa parte jurídica. Mas a parte técnica da autarquia, que ela vai ser melhor a autarquia. A parte técnica, tanto a autarquia de saúde como a autarquia de educação. O que eu vejo que a gente tem que discutir aqui é se é legal ou se é ilegal a criação da autarquia. Isso já foi dito aqui. Se vai ser viável com o município ou não vai ser viável a nível de gerenciamento. Segundo. Terceiro, a gente cobra muito, é claro que nós não podemos aqui ser hipócritas, que também com isso o município vai arrecadar. Se nós vamos ver aqui, nós vamos arrecadar aproximadamente 6 milhões por ano. Isso dá mais de R$500 mil por mês. Que a gente cobra muito do Executivo Municipal, que não teve condições hoje, numa folha de 4 milhões, dá 5% de aumento. 5% numa folha de 4 milhões, ô Luiz Carlos, dá 200 mil. Se nós formos arrecadar 600, então aí sim nós poderemos aqui cobrar do prefeito um aumento de 7%, 8%, 10%. Arrecadar ou deixar de pagar? Calma, presta bem no que eu estou dizendo, Fernando. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se nós criarmos uma autarquia, nós vamos ter uma economia no ano de aproximadamente 6 milhões de reais. Correto? Se você dividir por 2, nós estamos tendo uma economia de R$500 mil. Numa folha de pagamento que tem o município hoje de 4 milhões, se você quiser aumentar 5% de aumento de salário, dá 200 mil. A não ser que eu esteja errado na minha matemática, correto? Se você tem 600 arrecadando, se você der 5% de 200 mil, ainda sobra 400 para você deixar de caixa. Então, estou dizendo já outro lado. Então, se a gente quer arrumar receita para dar aumento para o município, para o servidor público, para fazer as coisas no município, nós temos que ser criativos e procurar fazer. Estou dizendo o lado técnico aqui agora, não o lado técnico, o lado que a gente possa cobrar do Executivo Municipal. Porque nós temos que ver, é legal, não é legal, pode ou não pode. A parte jurídica, deixa para os advogados que já deram nos pareceres, nos garantiram suficientemente que a gente pode fazer.
Esse é o meu entender. Você entendeu, Rafael, o que eu estou dizendo? Nunca vou aqui querer discutir juridicamente com o Rafael, porque ele se formou, estudou e é capacitado para isso. Então, só deixar bem claro isso. No meu entender, é viável a autarquia hoje, porque eu vejo as cidades como Londrina, que é referência, que é a segunda cidade maior do Paraná, e é referência hoje na área de saúde, e é uma autarquia de saúde. O que eu gostaria de ainda colocar é que esse é um projeto que a gente não deveria discutir só no âmbito do servidor público. É um projeto que tem que ser discutido com a sociedade, porque é a sociedade que vai ficar com o ônus ou não desse projeto. A OAB de Cornélio Procópio precisava de se posicionar em relação a essa questão. O Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que é um conselho que pode nos auxiliar, precisava de se posicionar nesse projeto. Porque se futuramente houver uma reversão, ficará às próximas gerações essa conta para pagar, como ficou quando foi a criação do Fundo de Previdência Municipal. Vereador Fernando, só então, uma parte. O que eu vejo é o seguinte, uma falta de discussão da sociedade de Cornélio, que vai estar impactando em torno de 7.200.000 por ano. Respeito a posição do vereador Fernando, mas não concordo, porque a partir do momento que a sociedade o elege para estar aqui representando eles, o senhor já está discutindo por eles. Me desculpe. Sim. O senhor está aqui para representar a sociedade. Então, se tudo que nós formos votar aqui toda hora, isso aí é uma maneira de ficar empurrando as coisas. Estou respeitando o seu posicionamento. Estou dizendo o meu respeito. Se a população me elegeu para estar aqui, eles acharam que eu tenho capacidade para representá-los aqui. Então, eu já venho conversando, eu não venho aqui porque eu quero votar, eu venho aqui porque todo dia eu dialogo com a população. Então, essa história de a gente toda vez ficar votando aqui conforme a OAB vai deixar. A OAB tem um princípio dela como órgão profissional de direito. O Conselho de Medicina tem um princípio dele como órgão de saúde. Se for assim, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Nós aqui somos legítimos representantes da população pelo voto direto e democrático. A posição que nós tomarmos aqui no voto é homologada pela população que nos elegeu para estar aqui. Respeita a sua posição. Outro dia, só dentro da linha que o vereador Edmar colocou. E deixar bem claro quem está nos ouvindo aqui, porque eu e o vereador Fernando, a gente tem esses debates calorosos, mas nós somos amigos e ninguém está bravo um com o outro aqui, não. Porque esses dias vieram perguntar se o vereador Fernando estava brigando aqui na sessão. Só colocando, vereador Edmar, realmente nós Só mais um minuto, foi 22 minutos já. Tá. Só colocando o seguinte, a gente representa, sem dúvida, a população. O processo democrático hoje exige uma colocação, ou melhor dizendo, ele coloca a questão das audiências públicas. As audiências públicas é a participação da sociedade das várias formas. Isso é uma evolução do processo democrático. Tanto é que outro dia Vossa Excelência olhou para mim e falou assim, mas o senhor dá um documento por escrito que o senhor assume a responsabilidade disso? Eu pergunto, o prefeito atual dá um documento assinado por ele que ele assume a responsabilidade no futuro, se isso der problema, a administração dela assina um documento? Até porque o projeto de lei é dele. Então. Rafael, só te lembrando aqui, foi muito bem, a questão da liminar com o novo Código de Processo Civil, por isso que eu não vou nem discutir com você, me recebi isso agora, tá, nosso advogado. Em seu artigo 927, parágrafo 3º, há posicionamento de não devolução dos valores que não foram pagos diante de decisão de juiz que concedeu a liminar, tendo em vista o interesse social e da própria segurança jurídica. Ou seja, caso altere a decisão que concedeu a liminar para deixar de pagar os 20%, o efeito da decisão para a frente não será retroagindo desde a data da concessão da liminar. Mas a gente não vou discutir jurídico com você, está só te passando. Mas eu conheço bem a justiça e sei que as coisas não funcionam assim. Já cansei de ver gente levando tombo por causa disso. De qualquer forma, com relação às outras questões, a gente vai deixar para discutir na hora do debate mesmo. Já só estamos antecipando, porque eu acho que isso aqui é muito importante, a gente tem que debater mesmo. Muito obrigado. Próximo, senhor presidente, secretário. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, o debate do Beto está difícil de defender, hein? Eu desanimei, vereador Rafael. Não vou defender mais não, viu, Hélio? Não tem jeito, né? Tem uma denúncia por dia agora não tem mais quem defenda isso, né? Vou abordar a questão
da autarquia durante os debates, mas vou aproveitar, o vereador Edmar saiu. Mas nós tivemos aqui na sessão passada os moradores da Vila Nova, por conta da questão da escola, criação do colégio militar e retirada da escola do antigo Alberto Carazai. Aí teve uma ação rápida do líder do prefeito, o Edmar, tá aqui, desculpa, não vi. Gostaria até que você também participasse, Edmar. Fizemos uma reunião no feriado, de manhã, a presença do vereador Edmar, do vereador Jones, moradores da Vila Nova, mais o prefeito, para discutir, para tentar encontrar uma solução que não prejudicasse os alunos, as crianças, secretária da Educação, que não prejudicasse as crianças da Vila Nova. Primeiro, manifestar minha estranheza aqui, porque passaram daqui para o prefeito, durante o debate aqui de terça-feira. Eu citei aqui várias vezes que tem uma professora daquela escola que temia que os alunos da Vila Nova, por origem, fossem discriminados em outras escolas. E essa é uma realidade que nós não podemos fugir disso, porque esse risco realmente há. E isso aí eu repercuti aqui o que a professora disse. Mas daqui passaram a mensagem para o prefeito, que me cobrou logo depois da sessão, dizendo que eu tinha afirmado aqui da tribuna que o prefeito é que estava discriminando as crianças da Vila Nova. Para ver como nos dias atuais, como é perigoso qualquer tipo de situação que é colocada. A discriminação possível de outros alunos e de outras escolas virou, na versão que passaram, uma discriminação do prefeito contra o pessoal da Vila Nova. Felizmente, nós temos aqui a TV Câmara, e quando o prefeito perguntou se tinha realmente ocorrido isso aqui, eu passei para ele o vídeo da minha fala aqui na tribuna, demonstrando na hora que não tinha isso, mas então está cheio de más intenções em todos os locais por aí. E o prefeito atendeu lá o pessoal da Vila Nova, o vereador Edmar participou ativamente das discussões, o vereador Jones, e está a secretária da Educação na busca de uma solução que possa ser interessante sempre para as crianças. Alternativas que vão ser analisadas para as crianças. Na verdade, o que os pais e as crianças querem é que a escola, se tiver que sair de lá, que vá na sua totalidade para outro local, permanecendo professores, diretores e crianças no espaço só. E é essa solução que a administração está tentando buscar. E aí nós temos que falar um pouquinho de... Eles, né, Luiz, lá, eles sugeriram, numa escola, eu acho que está desativado um local, né? Lembra que os pais lá sugeriram isso? Sugeriram a parte baixa do Birajara Medeiros, que eu acho meio complicado, o Castro Alves, talvez por conta de um espaço ocioso, que teria, aliás, vários colégios têm espaço ocioso hoje na cidade. Então, alternativas que vão ser analisadas, inclusive a própria possibilidade de ficar no local, desde que se faça um muro separando e fazendo uma saída independente. Então, são alternativas que o prefeito está vendo. E aí o vereador Fernando e o vereador Rafael, à parte as discussões e a questão de oposição e situação, participaram já daquela questão lá do Vitor Dantas na reunião. Nós participamos dessa reunião, eu participei daquela também. O prefeito é sempre muito disposto a conversar. Então, por mais que o assunto seja espinhoso, ele não se furta nunca para sentar e discutir, debater. Essa do Vitor Dantas Bela Vista, se eu não me engano, ficou para a próxima terça. Terça-feira, uma reunião junto com o isso. pessoal da escola e moradores lá, representantes do bairro, para definir. Então, é sempre bom a gente pontuar isso, porque quando o debate sobe o tom aqui, com relação a dificuldades de legislativo e executivo, é sempre bom sentar e dar uma conversada que fica bom, não fica ruim. Próximo Vereador Edmar Gomes. Passou, terminou. Outro? Quem é outro? Edmar. Bom, acabou a discussão. Nós vamos agora passar para o projeto em segunda votação.
Projeto Lei 014/18, André de Lima, dispõe sobre a ampliação do sistema de atendimento ao público na inserção de senhas sonoras em braille, simultaneamente às senhas eletrônicas já existentes. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam em comissão, os contrários se levantam. Votado em segunda votação. Dispensa terceira votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Aprovado terceira votação dispensa. Projeto Lei 017, houvesse Então, Badaró. esse não entra, porque eu ia falar isso daí. Ele não está presente, então não será hoje. Nós vamos agora aos projetos de primeira votação. Projeto de primeira votação. Projeto Lei Complementar 021/18, Executivo Municipal, cria a Autarquia Municipal de Saúde de Cornélio Procópio, AMS, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Presidente, tem emenda minha. Tem umas a emendas emenda aí? para ser apresentada. A emenda está publicada no site. Gostaria de consultar os senhores vereadores se querem a leitura na íntegra ou já colocamos direto em votação. Vocês, vereador, os favoráveis ficam como Só estão. deixar bem claro que o projeto ele veio com uma nomenclatura nos anexos com 79 cargos. Eu fui feito uma emenda que reduz para 7 cargos. 7 cargos. Esse é o 21. Esse é o 21 da saúde. Isso. Nós vamos ter um cargo superintendente geral do departamento administrativo, um cargo superintendente financeiro, um cargo superintendente do departamento de ações de saúde, um cargo superintendente do departamento de vigilância, um cargo superintendente do departamento de ouvidoria de saúde, um cargo superintendente do departamento de estratégia de saúde da família e um cargo do departamento de odontologia. São 7 cargos só, suprindo tudo aquilo que você... Então, os cargos estão sendo discutidos aí. Até porque na Secretaria de Saúde são 12 cargos. Eu peço a palavra, até conversando com a Ana, ela falou que realmente a maioria desses cargos já existe. Já existe. Tá bom? O que estava era a preocupação quando veio antes, que tinha 70 cargos, não, e daí foi... veio a emenda para modificar isso. E hoje na Secretaria são 12 cargos e vão cair para 7 cargos. Então, a emenda está em discussão. Peço a palavra. Pois não. O Edmar falou uma coisa interessante há pouco. Eu gostaria de entender esse projeto para poder aprovar, porque, né? Não, você falou uma coisa interessante Não, que eu. mas nós Que eu estamos votando a emenda. hã? Nós estamos votando a emenda do projeto. A emenda. Nós estamos discutindo a emenda. Ah, sim. Então tudo bem. Ok. Vereador Edmar, que você tem uma parte, o impacto financeiro dessa redução de cargos. Está tudo aí. Aonde está? Tem aqui o impacto financeiro? Então tá, você não sabe, depois eu vou procurar. A emenda. As emendas estão em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam em comissão, os contrários se levantam. Votado as emendas. Agora nós vamos discutir o projeto em todos, com a emenda votada já. Peço a O palavra, projeto está em então. discussão. Edmar, você falou uma coisa interessante, de que haveria uma economia de cerca de R$500 mil mensais. Nos dois projetos. Nos dois projetos, exatamente. E isso seria com as modificações, as reduções de cargos, função... Não só com as reduções de cargo, mas também como o não pagamento patronal. Ah, tá. Então está incluído o não pagamento patronal, tá? Mas aí haveria redução de cargos, redução de funções gratificadas, redução de cargos de chefias, divisão. Então, tudo isso englobado, e mais a ação que, se porventura a liminar seja concedida, daria uma economia anual de cerca de R$6 milhões, correto? Tá, sim, nos dois projetos. É isso que eu gostaria de entender. É 1.900.000 e pouco, Isso. Só isso. Presidente, peço a palavra. Pois não. O primeiro aspecto que nós devemos colocar, se ela é economia ou se ela é um risco. Se ela é um fato que trará economia para esta gestão, a outra, ou se ela vai criar um risco para as próximas gestões. Porque o nosso entendimento, ao se aprovar esse projeto da autarquia,
e depois buscar isso na justiça, isso está muito claro, nós não estamos aprovando apenas um projeto de lei, mas nós estamos aprovando um projeto de lei e que, na sua sequência, o município vai buscar na justiça. Eu acho que está claro para todo mundo isso. Então, é um risco. Mas o que fundamenta a questão da autarquia é se educação e saúde ela tem a função exclusiva de assistencialismo. O município vai ter que provar se educação e saúde são assistencialismo. Com relação à saúde, dá para se discutir, mas a educação não tem a questão do assistencialismo. A educação vai muito mais além. O que eu quero dizer aos senhores vereadores, um outro aspecto, tá, é que a receita em 2017 foi em torno de 113 milhões, a despesa em torno de 54 milhões. E o comprometimento fiscal foi em torno de 48%. Então, esse comprometimento fiscal, quer dizer, não chegou ainda na fase de risco, demonstra que esse projeto deve ser discutido amplamente pela sociedade de Cornélio Procópio, no seu aspecto da transparência, no seu aspecto da clareza, no seu aspecto para que o cidadão procopense tenha clareza de quanto que vai custar esse projeto para a comunidade, porque ele envolverá não só uma contabilidade para cada autarquia dessa, como toda uma estrutura jurídica e demais para essa criação. Então, senhores vereadores, eu esperava que hoje aqui tivesse, como nós aprovamos na sessão passada, que viria a assessoria jurídica aqui para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas. E confesso aos senhores que tenho muitas dúvidas. Inclusive, ele não veio, mas se o presidente quiser convocar a representante dos servidores da APP Sindicato, que está com esse problema no Paraná inteiro, porque a educação está envolvida, e a APP tem uma posição disso, porque são vários municípios que estão pedindo isso, ela se coloca à disposição para dar uma posição do que está acontecendo hoje no Paraná com essas autarquizações. Então, o que eu quero apelar aos senhores nessa noite, para que a gente tenha um tempo, e esse tempo pode ser determinado, para que a gente possa discutir mais com a sociedade procopense, porque é um projeto que ele pode ser ou economia ou um risco para a nossa sociedade. Peço aos senhores vereadores, aos vereadores aqui, tá, que sabem muito bem da consequência que isso pode causar nas administrações futuras. Nós já vivemos essa experiência aqui, quando a criação, volto a repetir, da previdência própria do município. O município acabou não se fazendo o pagamento e ficou para quem? Ficou para as próximas administrações fazerem o pagamento. Nós temos aí hoje parte dos professores que não conseguem aposentadoria. Nós temos problemas aqui na Câmara de Vereadores em relação à aposentadoria dos servidores que nós estamos respondendo. Quer dizer, tem muitas questões hoje que envolvem a questão da arrecadação do INSS, onde o Brasil passa por uma discussão muito grande. Tanto é que o Congresso Nacional não conseguiu discutir a reforma da Previdência, porque a população foi às ruas e pediu para que isso tivesse o seu tempo e o seu momento. A nível nacional, senhores vereadores, o povo pediu para que o Congresso Nacional parasse e refletisse melhor para essa discussão. E é isso que nós queremos apelar aos senhores. Eu acho que nós precisamos de discutir e nos aprofundar nesse projeto para as próximas sessões, para que nós tenhamos, sem dúvida alguma, as consequências da aprovação, porque ele pode significar um risco às futuras gerações e o comprometimento do nosso município, que tem todas as dificuldades que nós conhecemos. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Gostaria só de deixar uma correção ao vereador Fernando. Quando ele citar nós, ele citará ele, que nós temos que nos aprofundar em cima do assunto. Eu me aprofundei, fui conversar com pessoas de todas as áreas em relação a esses projetos. E deixar bem claro aqui que ninguém faz as coisas às escuras, não. Porque quando diz que tem... Esse projeto, quando ele foi feito pelo Executivo Municipal, ele foi publicado, ele ficou 20 dias publicado, ele veio para esta casa, ele foi apresentado nesta casa,
Depois de apresentado, ele teve mais um tempo a ser votado. Porque senão, como é jogado aqui, que a gente vota as coisas às escuras. Deixar bem claro que esse projeto já vem tramitando há mais de 30 dias. E é público, notório, todos sabem disso, não só no Diário Oficial do município, no boletim do município, como também no site da Câmara. Então, só registrar isso, senhor presidente, para não deixar aí pareando no ar aí, que a gente vota as coisas obscuras aqui nesta casa. Peço a palavra, senhor. Pois não, vereador. Veja, com relação à questão do aprofundamento, também a gente já buscou informações com diversas pessoas. E, sinceramente, apesar de tudo, eu ainda, assim, a princípio, a gente vê que a autarquização é uma ideia boa, mas a nossa preocupação, ainda ninguém chegou e falou assim, não, ó, essa preocupação ela não é relevante, isso realmente não vai acontecer. Existe essa preocupação, sim. A diminuição nos cargos, doutor Ismar, seria nos cargos de provimento. Mas, se você for ver, está sendo criada uma estrutura administrativa, que daí vai gerar, não vai ser cargo comissionado, vai ser cargo de concurso público. Procurador, contador. E essa questão gera uma despesa. Nós não sabemos se nesse cálculo isso foi computado, porque nós não sabemos realmente também se isso vai ser implantado, porque até agora o que a gente ouve falar, e falei com várias pessoas na prefeitura, não, isso aí está sendo feito para entrar com a ação. Mas, espera, está sendo feito para entrar com a ação ou para constituir uma autarquia? É isso que, é essa preocupação que a gente está tendo. Porque o que eu vejo é que não falou assim, não, nós fizemos um projeto, fizemos um estudo, vimos a viabilidade, a autarquia vai ser boa por causa disso. Não, nós queremos criar a autarquia para entrar com a ação, para deixar de pagar o INSS. O objetivo principal é esse. E é aí que eu fico com a dúvida com relação, ainda mais se nós observarmos, por exemplo, aqui em Cornélio, a gente já teve a criação da MUSEP. A MUSEP, convenhamos, antes funcionava, o asfalto fazia, não sei o que. Hoje, a gente vê a situação da MUSEP. Me concede uma parte. Eu, sinceramente, tenho dificuldade, tá, em verificar a função da MUSEP hoje. Nós temos aí um exemplo, claro. A MUSEP hoje funciona no município. Qual é o endereço dela? Quer dizer, está sendo uma autarquia, sendo que a atual autarquia que existe no município não há um funcionamento claro e evidente. E veja, doutor Ismar, isso fica mais evidente hoje, quando a gente estava estudando o projeto, vimos, por exemplo, tem o Conselho Curador. O Conselho Curador, quem vai fazer parte, vai ser o secretário, por exemplo, vai ser na questão da saúde, um representante da Secretaria de Saúde, um representante da Promoção Social e um representante da Secretaria da Mulher, Idoso, não sei o quê. Eu até falei, mas tem Secretaria de Mulher e Idoso aqui em Cornélio Procópio? Vim ver hoje aqui. Não, realmente tem. Daí eu perguntei, mas quem que é o secretário? Não tem. Eu falei, então tem só no nome, né? Não existe. E essa pessoa vai ter que representar o conselho. Quer dizer, tem muitas coisas que estão sendo criadas e que ainda não estão sendo, eu não vejo a viabilidade. E muitas pessoas, principalmente as pessoas que atuam na área, que por mais que a gente fale, teve publicado, se a gente não for lá e falar, está aqui, o que você acha desse projeto? Você sabe que a turma não vem aqui. Hoje, por exemplo, quando eu liguei para alguns, mas está entrando hoje? Eu falei, já entrou faz tempo. Mas a gente tem que provocar esse debate, porque as pessoas realmente não acompanham o boletim, dificilmente acompanham as atas das sessões, e é óbvio que depois, a hora que a gente começou a ligar para as pessoas e provocar as pessoas, as pessoas falaram, não, então vamos estudar. E eu vi várias pessoas hoje fazendo estudos rápidos sobre o assunto para tentar ver um posicionamento. Vi representantes do Conselho da Saúde, representantes do Conselho
da educação, vi representantes dos sindicatos, todo mundo. Aliás, havia uma preocupação até de alguns do sindicato. Mas isso aí vai servir para terceirizar o serviço? Não tem nada a ver. Isso aí é por concurso mesmo, até a gente explicava. O que as pessoas que são da área falavam assim, a gente gostaria de ter um tempo maior para a gente também poder fazer uma análise e falar, não, Rafael, isso é bom, isso é ruim. Você está entendendo? Porque, queira ou não queira, a gente está vendo aqui, vivendo das nossas experiências com relação a essas questões. Mas ninguém aqui tem uma experiência gigantesca a respeito da questão da autarquização de outros locais. O que a gente tem é de conversar com as pessoas que conversaram com a Apucarana. Liguei lá em Apucarana, conversei com as pessoas de lá, mas, ainda assim, eu acho que são informações ainda muito superficiais para uma questão tão delicada. Por isso que talvez eu entenda a preocupação do Fernando, no sentido de, às vezes, pedir aí para haver uma maior participação, chamar esses conselhos, o CODEP e tudo mais, para que cada um dê uma opinião e a gente realmente fale, não, a gente agora está tomando uma decisão, a melhor decisão para o município. Muito obrigado. Só de uma parte aqui. Não, Quando eu não, parte não, você pode falar. Quando eu iniciei minha gestão de vereador, eu pedi para a Secretaria Municipal de Saúde me fornecer um organograma para eu saber quem era de cada setor e a quem cobrar. Até hoje não me deram esse organograma. E aqui existe uma estrutura que auxilia o organograma da Autarquia Municipal de Saúde. Existe essa questão que você acabou de falar, e tem bastante departamento, bastante subdivisão de departamentos, né? E eu não sei se a Secretaria Municipal de Saúde tem essas subdivisões que estão aqui na relação da autarquia. Você que está por dentro aí, Edmarzinho, você pode me dizer alguma coisa relacionada a isso? Porque tem bastante cargo aqui, hein? Subdivisões e subdivisões e subdivisões. Anexo 1. Não, anexo 1 nós estamos, nesses cargos aqui, nós temos, no anexo 1 nós temos. Da emenda, né? Não, é da emenda, do anexo 1, que tem uma relação aqui de departamentos gigante aqui. Ó. No anexo 1 tem a estrutura organizacional. Isso. Aqui tem a estrutura organizacional. Diretoria, conselho curador. Organizacional base da autarquia. Isso aqui é a estrutura. E isso aqui vai ser preenchida por funcionários da saúde. Já existe esse organograma atualmente na Secretaria? Está sendo criado na autarquia. Mas ele é menor ou maior que esse? Menor. O que existe atualmente? E esse organograma aqui, essas pessoas aqui já são funcionários efetivos, não tem remuneração. O único que vai ter remuneração são os cargos de confiança, que são 7 que nós estamos criando só. Os outros são compostos por funcionários do município, da área de saúde. Então nós vamos ter essa relação de nomes. É claro. Que atualmente nós não temos, né? Depois o conselho vai ser composto. Isso é um conselho da estrutura. Porque olha, o que eu quiser saber. O conselho ele é composto pelo prefeito, um integrante da Secretaria de Administração, um da Secretaria de Promoção Social, um do quadro de autarquia proposto pelo secretário. Isso aqui vai ser criado, está sendo criado agora. Perfeito. Peço uma parte. Até a gente estava conversando, por exemplo, a Sidneiva, ela é da APP Sindicato, e ela diz que já está vivenciando isso no Paraná inteiro, porque ela está estudando essas questões. E ela até falou assim, não tem jeito de eu falar ali. Eu falei, não sei, vou conversar com os vereadores, até porque todas as opiniões, eu acho aqui, que hoje são bem-vindas. Aí fica a critério dos vereadores. Eu coloco para o plenário decidir. O plenário... Mas não estão votando educação, não estão votando educação, não estão votando saúde. Sim, mas aí já fala dos dois, né? Dos dois. Mas, senhor presidente, com todo respeito a Sidneiva, não estou aqui, mas quem tem que decidir isso é a Câmara. Até porque a Sidneiva faz parte de um sindicato. Desculpa, com todo respeito que eu tenho por ela. É claro, e defende muito bem a sua classe, ela vai depender da classe do sindicato. Mas aqui nós não estamos discutindo a questão do servidor. Então nós vamos votar. É uma decisão séria e nós precisamos
Eu até concordo, Silmara, mas semana passada a professora Mara estava aqui, disse que era um puto de um projeto da autarquia do município. Esse projeto faz mais de 30 dias, semana retrasada. O projeto faz mais de 30 dias, os vereadores aí, o Fernando e o Rafael, acho que convidou você, mas ele sabia do projeto. Eles poderiam ter até feito esse movimento lá atrás. Hoje fica até difícil de colocar, sentido que você podia até vir mais cedo se inscrever. Sim, mas, infelizmente, os vereadores não estão concordando. Nós vamos pôr o projeto em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Na verdade, tem duas discussões aqui e eu participo e me interessa mais uma. O projeto que nós estamos votando aqui é de criação de uma autarquia. Nós não estamos propondo aqui criação de nenhuma liminar. Então, a liminar é uma consequência que eu não sei se vai acontecer ou não, se vão pedir liminar ou não, porque isso não faz parte do projeto que nós estamos discutindo aqui. Espécie algum, estão criando a autarquia para... Pode ser uma consequência, Fernando, mas eu vou me ater ao projeto e vou também já deixar clara aqui minha posição, de conversar com o prefeito depois dessa votação. Eu acho que os vereadores deveriam fazer isso, porque tudo que nós estamos ouvindo também, nós não podemos fazer de conta aqui que não são situações importantes e que não devem ser levadas em conta. Então eu vou votar a princípio hoje no projeto e vou voltar a conversar, para verificar a extensão disso, por causa de algumas preocupações que são realmente pertinentes com relação a esse projeto. Mas o que nós estamos discutindo aqui hoje é a criação de uma autarquia. Nós não estamos discutindo aqui se vai entrar com a liminar amanhã ou se não vai entrar com liminar nenhuma. O projeto está em votação. Presidente, caminhamento de votação. Eu gostaria de fazer um pedido de vista desse projeto e dizer aos senhores que é de extrema importância para a nossa consciência do cumprimento do mandato, uma discussão mais ampla sobre esses dois projetos que estão em votação hoje. O projeto de vista... Estão só colocando dentro do pedido de vista. Esses projetos, eles são projetos que visam o futuro e o comprometimento da nossa cidade. A situação hoje não é tão temerária a ponto de não nos podermos aprofundar muito mais nesse projeto. Não é um projeto somente para os servidores públicos, mas é um projeto para ser discutido pela população de Cornélio. Eu não consegui até agora achar uma pessoa que dissesse o seguinte: faça, que isso vai dar certo. Todas as pessoas têm colocado, isso é algo novo que está acontecendo e tem todos os riscos. Eu não vou assumir esses riscos. Peço aqui aos senhores vereadores, nesse momento, que votem a favor do pedido de vista para que a gente possa se aprofundar mais em várias questões, inclusive nos benefícios para a população. Senhor presidente, só para deixar bem claro que isso não é algo novo, e a nossa referência em saúde hoje aqui na nossa região é Londrina, e a Londrina está autorizada há muito tempo atrás. Então, por isso, eu sou contra esse pedido de vista. O projeto de vista está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. O projeto de vista foi reprovado. O projeto está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. O projeto foi aprovado. São 5 votos contrários, 4, 5, 6 votos favoráveis. O projeto segue para a segunda votação. O próximo projeto, senhor presidente. Projeto Lei Complementar 023/18, Executivo Municipal, altera a Lei Complementar 179/2012, que dispõe sobre a organização dos cargos de provimento da Comissão de Administração Municipal e da outras providências. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador. Senhor presidente, hoje, analisando aí o projeto, que a gente está vendo aí, o projeto, na verdade, ele está
apenas arrumando a nomenclatura das questões da assistência social por conta daquela lei que nós votamos e que o Sistema Único de Assistência Social que foi aprovado e está arrumando a nomenclatura. Mas eu gostaria de aproveitar, porque eu vi o projeto, eu falei assim, e a gente viu uma situação que eu acho que é pertinente, e vamos levar aqui, que é um pedido de emenda, e aí para ver o que vocês acham. Pois não. No artigo 4º, estabelece o seguinte: Secretaria Municipal... Mercearias poderem sobreviver. Aí a Câmara entendeu, tá, que deveria liberar os grandes supermercados. Né? Lembra até que existia uma questão da dona Alzira, que ela colocava a família inteira nos finais de semana, né, para atender no supermercado. Então, o que acontece? Hoje, tá, os pequenos mercados, as pequenas mercearias, elas têm dificuldade de se estabelecer no mercado. Por quê? Porque os grandes supermercados, no final de semana, também estão atendendo. Tá? É aí que a gente precisa de governo. O governo ele regulamenta, ele estabelece limites para que todos sobrevivam na sociedade. Inclusive, poderia, nessa limitação, analisar segmentos específicos. Olha, aqui pode, mas aqui não, porque se vier aqui vai prejudicar. O requerimento está em votação. Os favoráveis foi a comissão, os contrários se levanta. Votado e encaminhamento. O requerimento será mandado por executivo. Próximo. Protocolo 153/18, de requerimentos. Luiz Carlos Amâncio. Convite ao representante do Conselho de Desenvolvimento e do Observatório Social para que participe das próximas sessões da Câmara Municipal. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Esse observatório social, eu acho até que tem um presidente, alguém escolhido como presidente desse observatório social. Tem sim. Já foi criado? Já foi criado. Já tem, inclusive, um presidente que me falaram há uns 4 ou 5 meses, é por isso o requerimento. O presidente do observatório hoje é o Richard Maturana. Williams Maturana. Foi nomeado há Isso. pouco. Não, foi dentro da associação comercial que eles fizeram a reunião e eu participei do processo eleitoral lá. Tanto trocou o presidente do Observatório Social como do CODEP. O CODEP também assumiu, Isso. Agora é o Carlos. É o Carlos, da da CDS CDI. CDS é o Informática. Foi Carlos criado, da CDI. mas pelo visto não está funcionando. Eu não tenho acompanhado as reuniões. Talvez estejam engatinhando ainda. É a mesma situação, vereador Rafael. É a mesma Não tem situação. atividade ainda. Tá? Vereador, Foi criado. só para aproveitando, eu acho importante a vinda do Celso aqui, a vinda do Richard. Só que era importante organizar e alternar essas datas, para que um viesse em um dia e o outro viesse sim, em outro. Porque talvez a discussão ela seja um pouco mais... secretaria que coloca isso. Não há necessidade de seja de no vir mesmo dia? No mesmo dia. É a mesma situação da questão dos conselhos, né? Cria, e esse conselho de desenvolvimento envolvia um monte de gente, envolve segmentos importantes aí na cidade. E no início, esse conselho de desenvolvimento ia direcionar o desenvolvimento da cidade em ações conjuntas com a administração municipal e com a participação da Câmara de Vereadores. O Observatório Social ia acompanhar as licitações da administração municipal e as licitações da Câmara de Vereadores. E aí, há 4 ou 5 meses, eu fiquei sabendo que tinha um presidente desse observatório, mas nunca ouvi falar de uma mínima ação que tenha tomado durante esse tempo todo. E esse observatório, em Ponta Grossa e Maringá, tem um funcionamento muito bom de observação e acompanhamento dos procedimentos nas administrações. O próprio prefeito Amin falou nessa questão do observatório dentro da administração, e nós temos isso criado e sem funcionamento na cidade, pelo menos que saibamos, né? Então, de repente, está funcionando e nós não estamos sabendo. São pessoas que não querem compromisso com ninguém também, Luiz Carlos. Pega por pegar, viu? Tem pessoas que... Na origem, por exemplo, disseram que não podia ter representante da Câmara de Vereadores nesse conselho, mas me parece que o Jones faz lá uma representação, mas aí pode levar a preocupação dessa Câmara de Vereadores, porque a Câmara representando a população. E se nós temos um conselho de desenvolvimento dentro da cidade, não é natural que esse conselho haja sem
conversas ou sem comunicados aí com o resto da população e com a Câmara de Vereadores. Então tem uma falha grave aí. Está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado o convite para o observatório, o secretário ou diretor do observatório. Indicação. Protocolo 151/18, Luiz Carlos Amâncio. Indica vistoria e laudo e reparos na cobertura do centro de eventos.